Salve, salve, rapa! Como tá essa força? Vocês estão bonzinho? Eu tô bem também, graças a Deus. E galera, hoje eu vou fazer uma reflexão sobre. Esses dias eu tava vendo um trecho de um corte de uma live do Regis Tadeu e do Paulo Barão, que aliás eu gosto muito das análises do Regis Tadeu. Eu gosto muito quando o Paulo Barão tá junto também, porque de certa forma é um equilíbrio. Muita gente acha que o Regis Tadeu é um cara escroto, né? Tem gente que chama ele até de conservador e tal, mesmo ele não tendo nada de conservador, né? Ele já, ele já se colocou abertamente contra os conservadores, né? É só analisar os vídeos dele e tudo e tal. Mas então, eu gosto muito das análises dele, né? Tem coisa que eu concordo com ele, tem muitas coisas que eu não concordo, e, enfim, eu vou colocar o corte dessa live aí acho que é um pouco mais de 2 minutos. Eu não sei exatamente quanto tempo é, mas é muito pouco tempo. Aí a gente vai analisar isso aí, esse corte. O Fernando está dizendo o seguinte: vocês não acham que certas pessoas não entendem as músicas ao amar ouvir Pink Floyd, mas criticarem por eles serem anticapitalistas? Mas completamente, ô Fernando. Você está coberto de razão. As pessoas não têm a menor noção do significado das letras do Pink Floyd. Está corretíssimo. Só que eles são capitalistas, né? Não, eles são socialistas. Não, peraí. O que quero falar é capitalista no sentido de que, em termos de dinheiro... Não. Eles se autodenominam socialistas, principalmente o Roger Waters. O Roy Waters. Eles se autodeclaram socialistas, né? Sim. Só que, né, eles têm as benesses... Só que não. Né? Só que não. Cara, eu fiquei ouvindo esse comentário, tipo... Não, ele não falou isso, cara. Pelo amor de Deus. Olha, longe de mim ser o cara que corrige todo mundo. Mas ao meu ver, cara, eles pisaram na bola. Primeiro porque o Roger Waters se diz socialista. E o socialismo é uma utopia que defende os trabalhadores, certo? E tênis, celulares, camisas, televisões, videocassete, videogame, é tudo feito por trabalhador. Às vezes com a ajuda das máquinas, às vezes sem, mas tudo, a maioria das coisas, quem faz são os trabalhadores, certo? Logo, não é nada hipócrita o Roger Waters ser a favor de um sistema pró-trabalhadores, que preza pelos trabalhadores, preza pelo lado humano. Um sistema que preza pelo lado humano de toda essa engrenagem que faz carros, que faz celulares, que faz roupas, sapatos e etc. Se ele teve acesso a todas as benesses do capitalismo, tipo iPhone, tipo iPhone, tipo sapato, televisão, DVD, Blu-ray, videogame, ele teve que pagar, porque o capitalismo não faz caridade para ninguém. Então, por isso, eu acho que não tem nada contraditório ele ser socialista e, ao mesmo tempo, usar todas as benesses, né, que dizem que é o capitalismo que proporciona às pessoas, né? Eu percebi na fala do Paulo Barão que talvez ele não acredite nisso, mas ele deu a entender que basta você usar um bocado de acessórios que tiveram que ser fabricados, né? Ou basta você ter dinheiro e isso te torna um capitalista. E não é bem assim. O capitalista é o proprietário dos meios de produção, o dono. É produção em massa, tipo uma fazenda com 2.000 cabeças de boi, uma esteira que leva as caixas para os seus funcionários, né, embalarem, etiquetarem, etc., entre outros. Então, ter dinheiro ou usar umas bugigangas caras não necessariamente te torna um capitalista, entendeu? Outra coisa que eu notei no discurso do Regis Tadeu e do Paulo Barão é o seguinte, é que eles têm
aquela velha ideia do capitalismo como sendo produção em massa. E essa produção em massa gera bens de consumo, logo a gente estaria usufruindo dos bens gerados pelo capitalismo, né? E é outra coisa que não é bem assim, né? O bagulho é mais embaixo. O nome capitalismo não é sobre produção, mas é sobre o acúmulo do capital através das horas trabalhadas e que agregam valor às mercadorias. Fora que eu não citei ainda o capital fictício, né? O capitalismo financeiro. Eu falei só do capitalismo industrial, o capital produtivo, né? Que você tem que trabalhar, né? E as horas e o esforço que você faz agregam valor à mercadoria. E você vai e troca, vai e dão em dinheiro para você, por exemplo, ou em crédito, enfim, né? Em números na sua conta, né? Então, eu só falei só desse tipo de capitalismo, fora o capitalismo financeiro, que é o dinheiro, criando juros. Então, eu dei esses dois exemplos para explicar que não é sobre a mercadoria, não é sobre a produção, é sobre o capital. O capital é o fim, é o meio e é o fim em si mesmo. Então, só para sumariar, capitalismo não é sobre produção, é sobre acúmulo de capital. Não importa se vai ser o capital, ele gerando ele mesmo dinheiro através dele mesmo. Não importa se vai ser através da produção, mas o fim é sempre o capital e não a mercadoria. O fim é sempre o capital, sempre. E não importa os meios que usem para isso, seja pela exploração do trabalho que gera valor e esse valor é traduzido na figura do dinheiro, dos números na conta, ou seja pelas aplicações financeiras que geram juros e esses juros geram mais números na conta, traduzindo, geram mais dinheiro. Por isso é errado essa noção de que quem usa celular, tênis, correntes e todas as benesses advindas da produção e critica o capitalismo é hipócrita. Porque não é. Na verdade, o Roger Waters é muito coerente sendo de esquerda, pois ele quer que as pessoas tenham acesso aos bens de produção que elas mesmas produzem e, na maioria das vezes, morrem sem ter acesso, entendeu? E de modo algum, esse vídeo é uma tentativa de lacrar pra cima do Regis Tadeu ou do Paulo Barão, de jeito nenhum. Eu fiz esse vídeo aí só como uma contribuição, só como uma reflexão a mais, né? Mas de jeito nenhum, até porque, né? Eu já disse, mas eu vou ratificar aqui. Eu gosto do trabalho do Regis Tadeu e do Paulo Barão. Eu assisto a maioria das análises, né, musicais deles. Eu de vez em quando eu baixo as lives em MP3. Eu gosto de fazer caminhada ouvindo as pessoas falarem, ouvindo live, tudo, né? Então, de modo algum, essa é uma tentativa de lacrar pra cima do Regis Tadeu e do Paulo Barão. Mas ao mesmo tempo, tem que exterminar esse discurso que qualquer pessoa que critica o capitalismo, né, tem que calar a boca porque a gente tá aqui, né, a gente tá com TV, com celular, graças ao capitalismo, né? Uma ova. Num sistema capitalista, se você não tiver capital, o dinheiro, você não tem nada. Você não tem nada, você não vale nada e você não vai a lugar nenhum, porque a liberdade que os liberais tanto defendem num sistema capitalista é o capital. Não digo que o Paulo Barão ou o Regis Tadeu acreditam nisso, mas gente reacionária usa vídeo igual os deles para calar a esquerda ou qualquer crítica ao capitalismo. Bom, vou ficando por aqui, galera. Forte abraço. Fui. Em breve eu volto para mais.